bebê nasceu prematuro. Certamente muitas dificuldades já foram superadas e finalmente chegou a hora de ir para casa. É um momento de grande alegria. No entanto, é importante que ele continue a ter um cuidado profissional especializado, porque algumas crianças prematuras têm algumas doenças tardias, ou seja, na infância e na adolescência, às vezes até mesmo na vida adulta, relacionadas à prematuridade. São as chamadas sequelas da prematuridade. Por esse motivo, você está sendo encaminhado para o ambulatório de prematuros da Escola Paulista de Medicina, onde seu filho será acompanhado por uma equipe multiprofissional especializada no cuidado de prematuros. Essa equipe inclui pediatra, neurologista, oftalmologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, dentistas e assistente social. E esse cuidado é importante para que a gente possa diagnosticar ou mesmo prevenir estas sequelas da prematuridade. Além disso, no ambulatório de prematuros você poderá contar com o apoio de uma associação beneficente chamada Viver e Sorrir, Grupo de Apoio ao Prematuro, que faz doação de leite, cesta básica, vale transporte, medicamentos, além de cadeiras de rodas, óculos, entre outros auxílios. Nesse vídeo você vai conhecer alguns dos profissionais que atuam no ambulatório de prematuros e eles vão contar para você a importância e o papel de cada um dos profissionais no acompanhamento do seu bebê. Então veja e ouça o que eles têm a dizer. No ambulatório de acompanhamento de prematuros, um dos principais objetivos da pediatria é o acompanhamento do crescimento. Então, as crianças que nascem prematuras, elas têm maior chance de apresentar tanto déficit de peso como baixa estatura, mesmo se a gente considera a idade corrigida para a prematuridade. O que é isso? A idade que a criança teria se tivesse nascido com 9 meses de gestação completos. Algumas vezes, algumas orientações de dieta, buscando uma dieta saudável, são suficientes para controlar essa situação. No entanto, outras vezes nós vamos necessitar de uma investigação mais ampla e um tratamento específico. E aí é importante esse acompanhamento. Além disso, nas consultas pediátricas, nós indicamos quais são as vacinas que a criança deve receber para a prevenção de doenças. Orientamos os pais como eles devem estimular a criança para promover o desenvolvimento, E também damos algumas orientações para prevenir a ocorrência de acidentes domésticos. O atendimento aqui no ambulatório já começa logo após a alta hospitalar. Aliás, a criança já sai de alta com a primeira consulta agendada. E é primordial que essa consulta seja logo após a alta, e isso ocorre já na primeira semana, para que a gente identifique como é que está a avaliação, a adaptação dessa criança no seu novo lar. E para isso a gente consegue, às vezes, identificar a dificuldade das mães e orientá-la aí nessa adaptação, nesse cuidado com o bebê na casa. A partir daí, as consultas são mensais no primeiro ano de vida, No segundo ano, a cada 2 a 3 meses e depois de 2 anos, a cada 6 meses. O ambulatório aqui de prematuros, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. De forma que se a criança tem alguma intercorrência, e a mãe pode trazê-la, que ela será avaliada pelo pediatra, mesmo sem uma consulta marcada. Por quê? Porque eles são mais propensos a certas complicações, sim. A começar pela anemia. A anemia é bem mais frequente na criança nascida prematura e elas necessitam de doses diferenciadas de suplementação de ferro. E nós vamos ter que acertar essas doses de acordo com a avaliação clínica e com alguns exames laboratoriais. Além da anemia, os quadros respiratórios também, as infecções de vias aéreas, os quadros de chiado, as bronquiolites, também são mais frequentes nas crianças prematuras e são as principais causas de internação dessas crianças.
A bronquiolite, ela tem uma etiologia viral, ela é causada por vírus. E alguns dos prematuros, então, têm indicação de receber vacina para evitar esses quadros. Algumas orientações que a gente dá para as famílias em termos de controle do ambiente domiciliar também são importantes na prevenção dos quadros respiratórios, evitando então a exposição a ácaros, a poeira, a poluição, a pelo de animais e a fumaça de cigarro, né? Falando em fumaça de cigarro, ela também está associada à síndrome da morte súbita, que é mais frequente no prematuro, sobretudo naqueles em que tem fumaça de cigarro no domicílio, que deve ser então evitada. Nós devemos também orientar o posicionamento da criança na hora de dormir. Ela deve dormir de costas, ou seja, de barriga para cima, para prevenir a síndrome da morte súbita. Ainda em relação às intercorrências, vamos lembrar também do refluxo. Os prematuros têm mais refluxo de diferentes graus, mas os graus mais elevados, eles podem comprometer o crescimento da criança. E às vezes algumas orientações posturais de como a criança deve ser posicionada após a mamada são importantes, né, para a prevenção dessa situação. A neurologia, ela estuda a parte do sistema nervoso, né? E o sistema nervoso não é a criança que é muito nervosa, mas é o estudo do cérebro, da medula e dos nervos. E, então, o bebê prematuro, ele geralmente tem algum grau de sequela da parte do sistema nervoso, do cérebro principalmente, mas a gente tem que fazer esse acompanhamento para avaliar se a criança teve alguma sequela da parte neurológica ou não. A maioria deles tem uma pequena sequela, principalmente na parte intelectual e cognitiva, né? Mas não são todos. E a gente fazendo esse acompanhamento consegue dar um suporte adequado para essa criança para que ela se desenvolva bem e consiga superar essas pequenas sequelas que o prematuro pode ter. As sequelas mais frequentes são a hemorragia e a falta de oxigenação no cérebro. A hemorragia é um aumento da quantidade de sangue que acontece em determinadas regiões do cérebro que são mais específicas no prematuro, né? E a falta de oxigenação também acontece em regiões mais específicas no cérebro do prematuro, por uma imaturidade dos vasos de conseguirem chegar àquelas regiões e dar um suporte adequado de nutrição para o cérebro nessas determinadas regiões. Com essas sequelas no cérebro, a criança pode ter um atraso no desenvolvimento neurológico, tanto da parte motora quanto da parte intelectual. Da parte intelectual, o que a gente mais vê são as crianças que têm dificuldade escolar, são as crianças que têm dificuldade de alfabetização, dificuldade de fala. Então, o acompanhamento neurológico ele tem que ter um determinado tempo para a gente poder observar esse tipo de sequela. E da parte motora, nos prematuros, envolve mais os membros inferiores. Então, as crianças podem ter um atraso para sentar, um atraso para engatinhar, um atraso para poder ficar de pé, para andar. E a gente tenta fazer esse acompanhamento neurológico para investir o máximo possível para que essa criança não tenha tanto atraso assim no desenvolvimento dela, para que ela consiga ir cumprindo cada uma das etapas do desenvolvimento no prazo certo. A mãe que traz a criança logo no início, né, a gente pede para que a primeira consulta seja feita pelo menos aos 6 meses de vida. Se a gente consegue, pelo exame neurológico, detectar se aquela criança teve alguma sequela, nem que seja uma sequela que seja transitória, né? Muitas vezes aquilo que aparece no exame neurológico alterado, ele está alterado só naquele determinado momento, mas que com um trabalho de fisioterapia, um trabalho de fono, um trabalho de terapia ocupacional, a criança pode ir tendo ganhos e o cérebro consegue compensar aquele déficit que ela teve. E esse ganho é muito grande até 1 ano de idade. Então, os primeiros meses são fundamentais para que aquela criança passe no médico neurologista, para que ele possa indicar a terapia adequada e o acompanhamento adequado. Desde o nascimento, antes do tempo, o fundo do olho, que é a retina, ela não está pronta. Ela só termina de se desenvolver com 40 semanas. Se o bebê nasce antes das 40 semanas, esse fundo do olho não está pronto. E aí eles podem apresentar uma doença chamada retinopatia do prematuro, que leva à cegueira. Então, por isso, eles são acompanhados no berçário até ter alta, quinzenalmente. O papel e a importância do ambulatório de oftalmologia aqui na casinha dos prematuros é para acompanhar
essas crianças que nasceram antes do tempo, e essas crianças que nascem antes do tempo podem ter problema de retina, de fundo de olho, desde o berçário, e ela deve ser acompanhada até que todo o olho seja desenvolvido, isso quer dizer até 1 ano de idade, e depois anualmente, porque os prematuros eles podem ter mais miopia e astigmatismo. Isso aí quer dizer o quê? A criança tem dificuldade de enxergar para longe. Fora isso, essas crianças podem ter desvio dos olhos, o chamado estrabismo, e também pode ter algum problema de canal lacrimal, quer dizer, essas crianças podem lacrimejar a mais do que deveriam, então tudo isso deve ser acompanhado no ambulatório de prematuros. O papel principal do ambulatório de fonoaudiologia é identificar o mais rapidamente possível perda auditiva para possibilitar a intervenção rápida. Logo que o bebê nasce, nós já temos uma triagem auditiva neonatal, que é conhecido como teste da orelhinha. Então é aplicado nos bebês já no berçário ou na UTI e ele pode passar ou falhar. No momento em que ele falha, então isso indica que ele pode ter uma perda auditiva. Então ele vai para o diagnóstico e no diagnóstico se confirma se há ou não essa perda. A importância é realmente que é o período crítico, que eles chamam, né? Período crítico para o desenvolvimento da audição, que seriam os 6 primeiros meses e o primeiro ano de vida. Então, passado esse período, já fica mais difícil depois para a criança se desenvolver normalmente. Ao nascimento, nós fazemos emissão otoacústica, que é um exame que não depende da resposta da criança, capta a contração das células ciliadas da cóclea, demonstrando que a criança está escutando. E também temos o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que avalia o nervo e as vias auditivas centrais também. Após ter passado pela triagem, ele sendo um bebê de UTI, por exemplo, que ficou mais de 5 dias na UTI, é recomendado, recomendação internacional, o acompanhamento do desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem até 3 anos de idade. Porque alguns indicadores de risco podem dar perda progressiva, como citomegalovírus, rubéola, e até a perda de origem genética, ela pode ser progressiva. Então a criança pode nascer escutando e ir perdendo a audição até 3 anos de idade. Então recomenda-se o acompanhamento. Os pais são orientados a falar bastante com a criança em situações, experiências significativas que a gente chama, então na hora do banho, falar do pé, da mão, propiciar essa estimulação em lugar não barulhento, né? Então as famílias têm muita mania de deixar a televisão ligada direto, ao mesmo tempo que está conversando com a criança. Isso não é bom, principalmente nessas crianças que têm alteração de processamento, que têm dificuldade de entender quando tem barulho. Então diminuir os ruídos da casa quando vai conversar com a criança, quando vai ler uma história, né? Os bebês prematuros, muitos deles têm um certo atraso no seu desenvolvimento geral. Isso inclui o desenvolvimento da linguagem. Por isso, a importância da fonoaudiologia voltada para a linguagem, no caso dos prematuros, tem 2 aspectos. Um primeiro, que é promover o desenvolvimento da linguagem propriamente dito, preocupar-se com comportamentos que acontecem antes de falar, mas que são de comunicação e que vão dar sustentação para a fala e comunicação falada ao longo da vida. Além disso, observar ao longo desse desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos de vida desse bebê, dessa criança, observar como está indo esse desenvolvimento para intervir, caso seja necessário. Então tem 2 entradas, uma é prevenir que aconteçam os desvios e uma outra questão é, caso aconteçam desvios nesse desenvolvimento, que se haja de uma maneira muito rápida para minimizar o impacto ao longo da vida. O princípio de acompanhar o desenvolvimento do bebê prematuro é justamente evitar que as suas eventuais dificuldades se acentuem e que se tornem mais complexas de serem trabalhadas. Então, se nós entendermos que o desenvolvimento da linguagem começa antes da fala, não é? A troca de olhar, o apontar, o sorrir quando sorri, o provocar o outro na brincadeira, esses são os elementos que vão dar gancho, que vão fazer ligações para que a fala tenha função. Nesse mesmo sentido, a comunicação falada, ela também é sustentação para o que vai acontecer lá na frente no aprendizado da leitura e da escrita.
Os prematuros, normalmente, eles podem apresentar atraso de desenvolvimento, né? Então, como eles nasceram antecipadamente, antes da idade que eles eram para nascer, eles podem evoluir com um desenvolvimento um pouco mais lento. Então, a gente precisa dar uma ajuda para eles. Antes dos 18 meses é um período que a criança está se desenvolvendo muito rápido. Então, primeiro ela senta, depois ela vai engatinhar, depois ela vai ficar de pé. Então, é um momento de transições, de aquisições. Então, ora ela faz uma coisa, ora ela faz outra. E aos 18 meses, a partir dos 18 meses, entre 18 e 24 meses, ela já está uma criança mais madura. Então, a gente já espera uma resposta mais objetiva nessa questão. E aí sim a gente já pode traçar um diagnóstico melhor de atraso do desenvolvimento ou não. Por exemplo, em um determinado momento existe os blocos de empilhar. Então a criança nessa faixa etária ela tem que ser capaz de empilhar um bloco em cima do outro. Essa criança que não foi capaz de realizar essa atividade, então sugere que ela tenha um atraso não só isolado, né, mas um atraso na área motora fina, então de questão de pinça, ela não conseguiu colocar um bloco em cima do outro, ou além disso, a parte cognitiva. Isso, muito bem. Percebendo que existem essas alterações, então é fundamental que essas avaliações sejam feitas para que a gente possa orientar corretamente essa mãe a qual serviço procurar. Então, enfatizar a fisioterapia ou enfatizar algum tratamento de fonoaudiologia. Então, assim, percebendo, detectando alguma alteração, a gente precisa corrigir. Mais tarde, eles têm uma probabilidade maior de apresentar alguns problemas ortopédicos, né, de postura, né? E a gente faz o acompanhamento até os 20 anos de idade, nesses adolescentes, né? E, então, os primeiros a gente avalia o desenvolvimento sensório-motor do bebê e, posteriormente, com os mais velhos, né? Os adolescentes, aí a gente avalia a postura e trata os problemas posturais que essas crianças possam apresentar. Tudo que é feito aqui é acompanhado diretamente com os pais, né? Então os pais entram não só para assistir a terapia, mas eles participam da terapia. Então assim, eu não consigo atender sozinho o bebê, né? Então os pais participam da terapia e eles dão sequência em casa, né? Naquilo que eles vivenciaram aqui. Por exemplo, quando um bebê é pequenininho, né? Então dele levar as mãos na linha média, dele ficar de barriga para baixo, que é a posição prona que a gente chama, né? Dele sustentar a cabeça, dele fazer o apoio dos antebraços. Depois, posteriormente, ele senta, ele passa de deitado para sentado, né? Então isso a gente orienta e a gente estimula. E a gente tem um brinquedo para cada posição, né? E aí em casa os pais tendem a fazer a mesma coisa. O importante não é só andar, é como ele anda, é como ele sobe escada, é como ele corre, né? Então o nosso objetivo é que ele tenha um desenvolvimento sensório-motor o mais próximo do normal possível, né? E que ele não seja privado das atividades das outras crianças da mesma faixa etária, então que ele frequente a creche, ele frequente a escola, ele pratica esportes, né? Esse é o nosso objetivo, que ele fique o mais inserido possível no meio em que ele vive. O prematuro, ele é uma criança que deve ser olhada precocemente, porque ele tem o dente normalmente mais frágil do que o dente de uma criança que nasce a termo. O dente, digamos que o esmalte do dente, que é a capa que protege o dente, é mais fina, então ele precisa ser protegido desde o nascimento, né? Então a gente faz um tratamento preventivo desde que ele nasce, ensinando as técnicas preventivas, fazendo a aplicação tópica de flúor e orientando a mãe sobre os cuidados alimentares dessa criança. Então a gente tem que estar trabalhando a alimentação, tem que estar trabalhando o não uso de chupeta, o uso da mamadeira por um tempo mais curto. Então a gente está sempre orientando
A alimentação do prematuro normalmente ela é muito cariogênica, né? As mães querem agradar e dão muito doce, muita bolacha e esquece de dar os alimentos que essa criança precisa para o crescimento da boca. Então a gente orienta comer alimentos como cenoura, goiaba, maçã, coisa que a maior parte deles não faz. Como ele foi prematuro, ele também, na maior parte das vezes, ele é entubado, então o arco dentário dele também é mais atrésico. É um arco mais fechado, ele é um arco que não encaixa perfeitamente, a arcada superior e a arcada inferior, ela não se encaixa corretamente, né? Então ele precisa de cuidados tanto da cárie quanto dos arcos dentários, bem precocemente. Toda vez que a criança vem até o consultório, a gente faz uma sessão preventiva. Então a gente avalia se está escovando direito os dentes, a gente passa uma tinta, esses dentes são todos corados. E aí depois a gente mostra para a criança e para a mãe como está a situação. Normalmente está bem sujo, né? Pinta tudo, os dentes ficam todos coloridos. E também a gente avalia se a mordida está correta, né? Então a gente olha se o dentinho está torto, se a mordida está torta. Então a gente acaba fazendo uma avaliação global. E todas as sessões eles fazem a escovação, levam a escova para casa, né? A gente ensina a passar fio dental e faz a aplicação tópica de flúor para evitar cárie nessas crianças. As nossas crianças aqui, elas vêm ao consultório desde bebezinha, a maior parte delas são super doces e adoram vir ao dentista. Acaba sendo uma atração a consulta ao dentista. O objetivo e a importância do serviço de psicologia no ambulatório é acompanhar o desenvolvimento emocional da criança. Para que a criança tenha, né, um bom desenvolvimento global, é necessário que haja um acompanhamento do desenvolvimento físico e do desenvolvimento emocional. Os dois andam juntos. O trabalho da psicologia no ambulatório começa quando a criança recebe alta hospitalar e faz parte aqui do ambulatório. E essa faixa etária ela vai, né, de 0, né, da alta hospitalar, até 20 anos de idade. Com as crianças entre 0 e 10 anos, nós trabalhamos em grupo. A partir dos 10 anos, o trabalho é individual. O trabalho de grupo ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é de 0 a 3 anos, que nós chamamos de intervenção precoce, né? De 4 a 7 anos e de 8 a 10 anos. De 0 a 3 anos é um trabalho conjunto com os pais. Os pais ficam na mesma sala que as crianças. A partir daí, os pais já se separam das crianças, eles vão para uma sala e as crianças ficam em outra. O trabalho com as crianças ele é feito através do brincar terapêutico, né? Não é um simples brincar, né? Porque a criança ela não tem o mesmo instrumental que um adulto tem. Ela não consegue se expressar através de palavras, como um adulto consegue. Então, através do brincar, ela vai expressando as angústias, as dificuldades que ela encontra. E aí, os terapeutas vão lidando com essa dificuldade. Com os pais, já é mais através do diálogo, né? Através da conversa e de um assunto proposto por eles mesmos, a gente trabalha essas dificuldades. O prematuro é uma criança como a criança a termo, só que por ele estar ter necessidade de ser internado, até para necessidade física, né, de sobrevivência, ele fica um período aí muito afastado da mãe. E essa relação primeira com a mãe, né, para o desenvolvimento emocional, é fundamental, né? Porque a mãe vai ter a oportunidade de cuidar do bebê, de conhecer esse bebê, né, e de, aos pouquinhos, criando a vinculação, né, com a criança. E a mãe ela fica privada disso nesses meses de internação. Ela não troca uma fralda, ela não cuida em geral, né? Não cuida do bebê, ela não amamenta o bebê, né? Então, tudo isso vai ser adiado. E quanto mais adiado é essa primeira relação da criança com o bebê, ela vai ficando mais distante. Então, e fora que a mãe tem muita culpa de não conseguir levar uma gestação até o final, ela tem muito medo que essa criança morra, porque ela vai visitar a criança está cheia de fio. E é a mãe, através dessa vinculação, que vai traduzindo o mundo
da realidade para a criança. Então, quando a criança está com fome, a mãe já sabe o chorinho que é de fome, vai lá, amamenta a criança, daí a criança aprende a adiar, né? Então, isso fica muito prejudicado. O que a gente trata aqui no ambulatório não é só o prematuro, né? É a relação do bebê que nasceu prematuro com a mãe, que foi uma mãe prematura também, né? Então a gente tenta aproximar esse bebê e essa mãe para que haja uma relação suficientemente favorável para a dupla. O acompanhamento nutricional dos prematuros, ele inicia a partir do momento que é detectado pela equipe médica algum desvio nutricional, que pode ser um déficit de crescimento, um baixo peso, ou um excesso de peso, ou até mesmo obesidade. Então essas crianças são encaminhadas para o acompanhamento nutricional, porque elas precisam de um acompanhamento um pouco mais detalhado para tentar identificar quais são as falhas alimentares e estabelecer a correção dessas falhas. Então, no primeiro momento, a gente avalia a alimentação da criança, compara com as recomendações nutricionais de acordo com a faixa etária e aí vai avaliar se realmente aquilo que a mãe traz de informação do consumo alimentar dela é realmente o consumo real. E aí uma série de questões a gente vai levantar na consulta. Então, se realmente a criança come, o quanto come, quanto tempo leva para comer. Muitas vezes elas demandam um tempo maior para fazer as suas refeições, né? Aí avaliar também, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que além da alimentação da criança e de corrigir as falhas alimentares delas, é importante que a gente entenda a alimentação da família, porque de nada adianta olhar a alimentação da criança sem entender que ela faz parte de um contexto familiar e que muitas vezes a falha da alimentação da família vai acabar influenciando no hábito alimentar dessa criança. Então, o nosso acompanhamento ele é muito abrangente. Ele também acaba envolvendo a família. Corrigir os hábitos alimentares da família é importante. Então, a gente também entende um pouco o que os pais gostam, o que eles comem, a alimentação cotidiana da família, para poder fazer uma orientação mais efetiva dessa criança. Como essas mães elas têm uma agenda muito intensa ao longo da semana, é muito importante a gente ter um olhar para essa questão, porque o tempo de dispêndio para preparo da alimentação é escasso, né? Muitas delas acabam tendo uma agenda tomada ao longo da semana e tem pouco tempo para o preparo. Então, entender isso, o tempo que ela vai preparar a alimentação, se ela faz feira todos os dias, se ela faz feira uma vez por semana, o que ela compra, o quanto tempo dura esse alimento e traçar com ela estratégias que possam fazer com que ela prepare essa alimentação de forma saudável e utilizando o curto tempo que ela tem. Basicamente, o consumo de vegetais é importante, um consumo adequado de leite, um consumo adequado de cereais e a organização da alimentação com horários bem estabelecidos, porque na tentativa de fazer a criança comer algo e ganhar peso, elas vão tentando vários alimentos ao longo do dia e muitas vezes essa não é a melhor estratégia. Então, oferecer as refeições com horários regulares, intervalos adequados, são estratégias importantes para que ela consiga fazer essa criança ter uma alimentação adequada. O serviço social, ele está aqui junto com a equipe, contribuindo com um trabalho conjunto para atender a demanda, né, que esse nosso paciente e família trazem, com o objetivo de identificar os aspectos negativos negativos que possam interferir e positivos que possam contribuir como um todo no tratamento do nosso bebê nesse ambulatório. Então, nós fazemos essa avaliação através de uma entrevista, né? Uma entrevista individual com um instrumental próprio do serviço social, onde levantamos todos os aspectos necessários para estar identificando mesmo quem é esta família, de onde ela vem, onde o nosso bebê está inserido. Cada paciente tem uma situação, cada um tem uma demanda. Pode ser que alguns tenham direitos à isenção tarifária, pode ser que algum tenham direito ao BCP, algum tenham direito à renda família, renda cidadão, Bolsa Família, Bolsa Escola. Então, são vários os recursos existentes e você, dentro
identificação, quando você faz essa identificação dessa família, você consegue verificar quais os recursos que elas têm, pode estar se enquadrando, e você dá essa orientação e esse encaminhamento. E também um recurso extremamente necessário é a ONG Viver e Sorrir, que atende os nossos bebês com o leite, a cesta básica, a fralda, em algumas situações com a condução, dependendo da necessidade, da indicação, cadeira de rodas, óculos e etc. Com certeza a família pode estar solicitando uma avaliação do serviço social. O papel da voluntária no ambulatório é receber as crianças e os pais das crianças, acolher essas famílias, oferecendo lanche, trazendo para o bazar que a gente faz com as doações recebidas dos próprios pacientes, às vezes, e das médicas que trabalham aqui no ambulatório. A gente também participa de alguns eventos, onde vendemos alguns produtos nossos que a gente manda fazer para captação de recursos. Neste espaço, nós armazenamos os benefícios que são doados para as crianças, tipo leites de vários tipos e as fraldas também para várias idades. O voluntário trabalha fazendo a triagem das roupas, doações de roupas, sapatos e brinquedos, que são, na verdade, a maior parte deles, assim como livro e brinquedos, são doados para os próprios pacientes. Para ser voluntária, para começo de conversa precisa boa vontade, comprometimento, mostrar aqui o que ela pode fazer, seja talento para distrair uma criança, para instruir uma criança, para estimular a criança, porque cada um tem um talento, tá? Então você pode trabalhar com a criança ou pode simplesmente conversar com mãe e com pai, mas a gente tenta ajudar.